Paulo, servo do Evangelho. E é importante pensarmos sobre essa diferenciação, porque o voluntário ele mantém a sua autonomia. Bem disse, ele escolhe quando é que ele vai servir. Escolhe a área, se ele tiver tempo ou não tiver tempo, se ele tiver ou não disposição, se ele for ou não reconhecido. O voluntário ele tem a sua autonomia, sua escolha. Mas o servo não tem essa opção. Ele foi comprado por um preço, ele foi pago e faz parte da sua identidade cumprir a sua missão. É o que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 6,20, né? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. A linguagem bíblica é de que o servo não pertence a si mesmo. A vida do servo não pertence a ele mesmo, mas pertence a Deus. Essa é a grande diferença entre voluntário e servo. Pensar nisso, isso significa que quando você se levanta para vir ao culto, você não está fazendo um favor. O servo, quando se levanta para ir ao culto, ele está apenas vivendo quem ele realmente é, servo do Senhor. Ele não está quebrando um galho. Isso significa que quando um servo está utilizando os seus dons, seja cantando, seja pregando, orando, contribuindo financeiramente, ajudando na limpeza, zelando, visitando o irmão, quando um servo está usando os seus dons, os dons que ele recebeu de Deus, para exercer na igreja local, e quando ele faz isso, ele faz não porque teve vontade, não porque foi colocado uma opção para que ele fizesse, não. Faz porque ele pertence a Cristo. E é um servo de Jesus. E aí, é importante que você possa parar e pensar nesse momento. Quem é você? Você é um voluntário ou um servo? E tem algumas perguntas para que eu possa te ajudar nessa reflexão. O voluntário pensa: se eu não tiver algo para fazer amanhã, se eu não tiver uma coisa mais importante, se eu não tiver determinada obrigação, eu vou para aí. Se eu não tiver algum outro compromisso, eu vou ao culto. Assim é como um voluntário pensa. Já o servo pensa: minha vida pertence ao Senhor. Eu vou organizar toda a minha rotina ao redor da agenda dele, em torno dele. A minha agenda vai ser conformada em torno do Senhor Jesus Cristo. E o servo pensa diferente. O voluntário, ele diz: minha semana é muito puxada, não vou discipular ninguém. Minha semana é muito corrida, eu não vou investir na vida de outra pessoa. Afinal de contas, minha semana é muito cheia. O servo, ele diz: mesmo cansado, vou gastar tempo investindo, porque eu não sou dono de mim mesmo. E a minha vida, eu vou gastar a minha vida investindo em outras vidas, discipulando as vidas, porque faz parte de quem eu sou. O voluntário, ele diz: eu já fiz minha parte no passado. Já vejo os mais novos. Já servi demais. Já fiz muito. Agora está na hora de outras pessoas fazerem. Mas um servo, ele diz: enquanto eu respirar, eu ainda tenho muito a ser. Oração, sabedoria, aconselhamento, tem muita perseverança. Enquanto houver ar em meus pulmões, ser. Essa é a grande diferença entre voluntário e servo. Mas, meus amados irmãos,
Uma coisa importante, um fato importante nós sabermos, é que todo salvo em Cristo é um servo de Cristo. Mais uma vez, todo salvo em Cristo é um servo de Cristo. Não existe meio termo. Todo salvo em Cristo é um servo dele e não existe meio termo. E novamente, isso é importante porque surge sorrateiramente no meio da igreja, na igreja hoje, algumas pessoas que adotam o pensamento de que servem a Deus como voluntários espirituais. Não, eu vou ajudar, mas eu ajudo quando eu quiser. Quando eu estiver disposto, eu vou assumir determinada responsabilidade. E quando surge uma outra responsabilidade, uma outra coisa, opa, isso não é mais prioridade de minha vida. Esse pensamento, ele é confortável, mas não é bíblico. Porque a Bíblia não reconhece voluntários espirituais. Não existem voluntários no reino de Deus. No reino de Deus há apenas servos. Servos servem. Ser voluntário é opcional, mas ser servo é identidade. Biblicamente, a palavra de Deus mostra que essa é a identidade de todo aquele que é salvo em Cristo Jesus. O ensino bíblico é que todo cristão é um servo. Em Romanos capítulo 6, versos 16 a 18, eu coloquei o texto no slide, para que possa facilitar a leitura. Paulo diz assim: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e, libertos do pecado, fostes feitos servos da justiça. O que Paulo vai dizer nesse texto é que a salvação não te torna livre, um libertado para escolher servir ou não. O que Paulo está estabelecendo nesses versículos é que Cristo te tira da servidão do pecado, ele te tira de uma escravidão, de uma servidão, e lhe coloca em outra servidão, mas agora a servidão de Cristo. É isso, o princípio de que Paulo, de que Deus estabelece em sua palavra. Você deixa de ser um servo do pecado e agora passa a ser um servo de Cristo, não um voluntário de Cristo Jesus. Por isso é que todo cristão é um servo de Cristo. Não existe nenhum tipo de crente independente. Não existe essa ideia antibíblica de que eu vou servir quando eu quiser, que for prioridade a mim. Mais uma vez, em 1 Coríntios 6, 19 e 20, Paulo, orientando essa igreja de Corinto, diz: que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. O voluntário, ele ainda é dono de si mesmo. Claro, ele é dono de seu tempo. Cede o seu tempo. Cede pouco dele mesmo. Mas um servo não. O servo entende que pertence ao Senhor, corpo e alma, 24 horas por dia. E é isso que Deus quer enaltecer. É isso que Deus quer deixar claro. Vosso corpo e na vossa alma, os quais pertencem a Deus. 24 horas por dia. Somos propriedades de Deus. E mais uma vez, agora em Efésios, capítulo 6, verso 6, Paulo orientando agora a igreja aos Efésios, diz: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aqui, Paulo já em um outro contexto, né, exortando aqui, para que até mesmo no trabalho, nas suas funções no mundo, o cristão deve agir como servo de Cristo. Não faça como agradar homens, mas faça para agradar a Deus como servo de Cristo Jesus. Estabelecendo esse princípio de que
acima de qualquer aspecto natural, nós temos uma responsabilidade de sermos servos de Cristo Jesus. E por isso o cristão não escolhe quando é servo. Ele não escolhe o momento em que ele será um servo. Não, ele é um servo em qualquer esfera da vida, no trabalho, na escola, na família, na igreja. A todo momento, você é um servo. Você é um servo de Cristo Jesus. Em qualquer lugar, a qualquer momento. Paulo era um homem que gostava de estabelecer esse princípio de servidão. Agora, em Filipenses, capítulo 1, verso 1, ele começa sua carta dizendo: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, todos os santos em Cristo Jesus. Paulo, ele era um apóstolo de Cristo Jesus. Tendo essa autoridade apostólica, na grande maioria das vezes, vai começar suas cartas dizendo: Paulo, servo. Isso no começo, ele nunca se apresenta como voluntário de Cristo, como um voluntário do Evangelho. Sempre diz: servo de Jesus Cristo. Meu irmão, essa é a identidade de todos os salvos. Servos chamados para obedecer ao Senhor. Essa é a única identidade daquele que é um salvo em Cristo Jesus. Se alguém insiste em viver como voluntário, servindo quando quer, escolhendo o que fazer, negociando com Deus, isso só revela que essa pessoa não entendeu o Evangelho. Isso só mostra que talvez essa pessoa nunca tenha compreendido o que é o Evangelho. Porque Jesus nunca chamou voluntários. Jesus chamou servos. Quando ele vai chamar, ele diz: todo aquele que quiser vir após mim, sirva-me quando. Todo aquele que quer vir após mim, pegue-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga. Jesus deixa claro aqui nessa linguagem que não existe nada de voluntariado. Não existe nada de opcional. Não existe nada de parcial. Não, Jesus deixa categórico de que isso é uma entrega total. Negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e me siga. Se entregue completamente. Meu irmão, ou somos servos de Cristo Jesus, ou estamos apenas nos enganando, pastores. Ou você é um servo de Jesus, ou você é um impostor. Você está apenas se enganando. Jovem que vai servir na música quando dá, mas nunca vê como servo do Senhor, nunca se enxerga como um servo de que eu preciso fazer isso. Ele vai entender de que ele não está apenas tocando porque gosta. Ah, porque eu gosto de tocar. Estou louvando porque eu estou servindo. Sou apenas um servo. Pai de família que participa dos ministérios da igreja, se sobrar tempo, está agindo como. Mas como servo, vai entender que toda a sua vida pertence a Cristo. Servir a prioridade. Se ele entende que de fato ele é um servo, ele vai fazer surgir um tempo. Entende que a sua vida pertence a si mesmo. O irmão que pensa que já fez muito no passado, ele precisa lembrar de que o servo de Cristo não tem aposentadoria. Existe CS na linguagem dos céus. Quanto respirar a sua vida do Senhor, quanto houver fôlego, somos servos de Jesus Cristo. E até mesmo a dona de casa, que cuida da família em fidelidade e oração, mesmo sem ganhar qualquer destaque público, ela precisa entender que ela está servindo como servo do Senhor. Responsabilidade, missão, o propósito, é ao rei que ela está servindo. Ou somos servos, ou somos impostores.
salvo em Cristo, servo de Cristo. Isso deve levar você, esse é o terceiro ponto, que o serviço do Senhor não é opcional. Servir a Deus não é opcional. Estilo de vida salvo em Cristo. Porque Paulo, em Romanos 12:1, nos chama a oferecer o nosso corpo inteiro como sacrifício vivo. Entregue-se como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entregue toda a sua vida, sacrifício a Cristo Jesus. E entregar-se como sacrifício vivo não é encaixar alguma coisa, não é encaixar o serviço a Deus em algum momento do seu dia. Se entregar como um sacrifício ao Senhor não é servir a Ele quando há tempo. Se entregar como sacrifício vivo é reorganizar toda a sua vida em torno dele. É você entender que servi-lo não é algo que você precisa manusear e negligenciar e pleitear. Não. Servi-lo faz parte da sua identidade. No trabalho, o servo não enrola no expediente. No trabalho, ele não fica matando, como a gente diz. Ele não vai mentir. Ele não vai participar dos esquemas que são ilegais. Porque ele trabalha para Cristo. Ele entende que nem em sua vida, ele precisa ser um servo e ele precisa, no seu trabalho, glorificar a Cristo Jesus, porque ele não serve à vista, serve a Cristo Jesus. Na escola ou na faculdade, o servo ele não cola, não faz trapaças, ele não busca os atalhos. Qual a lei do menor esforço? Qual o mínimo que eu posso fazer? Qual é a média para eu passar? Então, 7, eu vou lutar apenas pelo 7. O servo, ele entende que estudar é parte de glorificar a Deus. É um dos meios os quais Deus é exaltado na sua vida, que é um servo de Cristo. No lar, o servo ama como Cristo. A esposa serve com respeito. Os filhos obedecem aos pais no Senhor. Porque todos sabem de que no lar eles também estão servindo. Também na igreja local. 1 Pedro 4,10 diz que cada um recebeu os dons para servir. Recebeu dons para que possam fazer com que a igreja local possa avançar, possa crescer e ser edificada. Na igreja local, o servo canta porque a sua vida é para a glória de Deus. O servo, ele serve nas necessidades as quais Deus lhe deu habilidade. O servo não abandona quando é criticado. O servo entende que Deus o colocou nessa igreja para que possa edificar e ser edificado em todas as áreas da sua vida. Você é um servo de Cristo. Servi-lo é opcional. Faz parte da sua vida. E isso está baseado no fato de que Cristo é o servo perfeito. Ele é a nossa motivação e a nossa força. Vamos ler o texto de Filipenses, capítulo 2, esse texto, um dos textos mais belos do Testamento. Ele vai tratar dessa verdade crucial no que diz respeito a isso. Filipenses capítulo 2, versos 5 a 8. Diz: 'Diz, 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 'Diz,
de
de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, deu-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Esse texto de Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8, nos mostra que Jesus não veio como um voluntário do céu, não veio como um voluntário de Deus. Ele não veio para essa missão como quem pode desistir a qualquer momento. Não. Ele veio como um servo fiel que entregou a sua vida. Cristo é o nosso maior exemplo de servo. Se entregou completamente, integralmente à sua missão. Por isso, meu irmão, quando você pensar que servir é pesado demais, pense de Cristo nos pés dos seus discípulos. Pense de Cristo servindo, sendo o melhor de todos, fazendo o que queria. Quando você achar que não vale a pena servir, porque ninguém lhe reconhece, olhe para Cristo que foi rejeitado, mas ele permaneceu um servo, mesmo com todos que lhe rejeitaram, mesmo com todos que abandonaram. Permaneceu servindo integralmente. Quando você sentir que não consegue mais, lembre-se que Cristo não só é o exemplo de servo, ele é a sua força que sustenta os seus servos. Ele cumpriu com sua missão, veio deixar a convicção em nossas mentes que você não serve sozinho. Você não serve por suas forças. Cristo, o servo perfeito, habita em você através do Espírito Santo. Cristo lhe deu o Espírito Santo para lhe capacitar, para lhe dar os dons, para lhe animar, para lhe fortalecer, para que você continue servindo. Essa é a graça do Evangelho. O poder para servir não está em nós. Você serve não por sua força, não para que as pessoas lhe aplaudam, não para que as pessoas lhe reconheçam, lhe coloquem no pedestal. Você serve porque é a sua identidade. Você foi chamado para isso, você foi capacitado para isso, você é animado para isso, você recebeu um exemplo para isso. Por isso que você serve. Essa força, não por nós mesmos, para Cristo somente. Este é o nosso maior exemplo. Meus irmãos, a palavra de Deus é clara. Ou somos servos de Cristo, ou não somos dele. O Evangelho não abre margem. O Evangelho não deixa esse espaço aí para voluntários espirituais, voluntários ocasionais. Não. Ou você é um salvo de Jesus, você não é salvo de Cristo. Ou você é um servo de Cristo, ou você não é de Cristo. Porque Cristo morreu para resgatar servos. Cristo não morreu por voluntários. Cristo morreu para que ele possa pegar esses pecadores e resgatar esses pecadores e transformá-los em servos de Cristo, discípulos de Jesus Cristo, embaixadores do reino de Deus. Foi para isso que Cristo morreu. Foi esse tipo de pessoa que Cristo planejou. E nesse momento você precisa ser honesto diante de Deus. Essa reflexão. Você tem servido ao Senhor como voluntário de uma ONG?
Você só serve a Deus quando sobra tempo? Você só serve a Deus quando você está motivado? Você só serve a Deus quando você vai ser reconhecido pelo seu serviço? Mas hoje o chamado do Senhor é outro. Se essa é a sua realidade, se você se encaixou hoje como alguém que é um voluntário do Senhor, hoje o chamado do Senhor é outro. Hoje Deus preparou essa mensagem, dizer, ser um voluntário, te chamou para ser um servo. Cristo te comprou com o sangue dele para ser um servo. Para que você assuma a sua identidade. Para que você assuma as suas responsabilidades. Viva servindo. Servo, serve. Se o servo serve, serve. Essa é a nossa identidade. Como é que você sairá daqui hoje? Como um voluntário ou como servo? Você vai aparecer na igreja quando puder? Aos cultos quando der? Você vai servir o ministério da igreja se você tiver tempo? Você vai contribuir financeiramente, sobrar dinheiro? Você vai testemunhar do evangelho na sua vida se você estiver mais maduro? Você vai falar do evangelho só quando Deus lhe der vontade? Todas essas coisas são atitudes de voluntários. Voluntários, há muitos enganados. O reino de Cristo avança com os seus servos. Já cresce através dos seus servos. Por isso, saia daqui como servo. Servindo nos ministérios, não porque tem tempo sobrando, porque ninguém tem tempo sobrando. Mas servimos porque fazem parte de quem nós somos, porque pertencemos ao Senhor e não a nós mesmos. Essa é a sua identidade, por isso é que eu sirvo, porque é a minha identidade, eu sirvo. Eu sou um servo de Jesus Cristo, por isso eu vou discipular pessoas, eu vou aconselhar pessoas. Eu sou um servo de Cristo Jesus, por isso eu vou contribuir, por isso eu vou pregar o Evangelho, por isso eu vou edificar a minha igreja, porque eu sou um servo. Preciso permanecer fiel a mim. Faz parte do servo. Abandone qualquer mentalidade de voluntário. Se revista da mentalidade de servo. Você saia daqui hoje entendendo que sua agenda é do Senhor. Seus dias pertencem ao Senhor. Segunda, quarta, quinta, sexta, sábado. Sua agenda pertence a Ele. Sobrar se der. Fazer dar certo. Fazer acontecer. Saia daqui entendido de que os seus dons são do Senhor. Ele lhe deu esse dom. Ele lhe deu uma habilidade para que você desenvolva na sua igreja local, para que através dessa habilidade o reino de Cristo seja edificado. Seja um servo infiel. Guarda o seu talento. Esconda. Seja um servo que faz multiplicar os dons. Ele deu um, ali, você consiga dois. Para que naquele grande dia, quando você for prestar conta, você possa dizer ao Senhor, o Senhor me deu um, e eu trabalhei, e eu ralei, e eu conquistei agora mais um, Senhor. Para que Ele possa dizer, servo bom e fiel. Saia daqui entendido de que seus recursos são do Senhor. A sua habilidade, a sua força que Ele sustenta. Não são os seus estudos que lhes trazem sustento. Seu sustento
Graça de Deus. Ele quem dá. É Ele quem concede. E somos apenas administradores desses recursos. Usando os nossos recursos com integridade, com responsabilidade, devolvendo ao Senhor uma parte daquilo que disse, e sendo fiel, administrando o restante que Ele coloca sob nossa responsabilidade. Saia daqui entendendo que sua família é o Senhor. Esposa, seu marido, sua mãe, seus filhos, sua família, o Senhor. Coloca sob a sua responsabilidade. Dá um papel e dá uma missão à sua família, para que você possa sua responsabilidade. E acima de tudo, entenda. Sua vida é do Senhor. Você não pertence a si mesmo. Ache que você se governa. Ache que você é senhor de si mesmo. Você tem um Senhor. Você tem um. Cabe muito bem acreditado. Anda, pode, obedece que tem o Senhor. Nós apenas obedecemos. Cabe a nós pleitear com o nosso Senhor. Cabe a nós negociarmos com o nosso Senhor. E mesmo quando obedecermos a Ele, mesmo entregando todas as nossas vidas a servir ao Senhor, somos apenas servos que fazem aquilo a que fomos chamados. Não fazemos nada demais. Servimos apenas porque é nosso papel. Servimos ao Senhor. Nossa igreja, nossas famílias, nossas vidas, abençoados, a partir do momento que você deixar de lado qualquer mentalidade de voluntário, assumir sobre si a mentalidade de servo, que eu tenho, eu posso usar para servir ao Senhor. Fôlego, as habilidades, tudo. Tá? Seja glorificado. Amém? Senhor Deus amado, somos gratos. Muito obrigado, Pai. O Senhor nos faz esse chamado radical. Essa mensagem que em algumas pessoas causa confusão, causa estranheza em outros. Os filhos do Senhor, servos do Senhor. Essa mensagem, ó Deus, era constrangimento, gera confronto, gera conflito. Essa é a nossa responsabilidade, Senhor. Servir. Todo momento, local, tudo que temos, com tudo que somos, usarmos para a glória de Cristo Jesus. Que essa mensagem, ó Deus, possa frutificar nos corações dos teus filhos. Que essa mensagem possa fazer morada nos corações dos teus servos. Que nossas famílias, nossa igreja, nossas vidas, ó Deus, sejam grandemente edificadas para a glória de nós mesmos, mas sejam edificadas para que o teu nome seja glorificado, para que possamos crescer, para que possamos ser cada vez mais conformados à imagem de Cristo. A partir do momento precisamos servir. Maior serve. Servir. Nós nem temos essa responsabilidade de servir como somos. O Senhor realiza essa obra, nossas vidas, a glória do teu nome.